Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Domares e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Linux e Big Data. Como é que o Linux pode ser bom para essa área e também sobre algumas ferramentas que vale a pena dar uma olhada na área de dados. Bom, nós podemos começar falando sobre dados. Dados atualmente é a unidade mais valiosa que nós temos. Ela serve para tomada de decisão e para explicar ocorrências. Por exemplo, os motivos que ocasionaram um certo evento e também para explicar padrões futuros e nos ajudar a prever certos comportamentos. Isso é muito importante na hora de tomadas de decisões que envolvem algum tipo de risco. Então, os dados eles são utilizados constantemente na nossa vida pessoal, nas ferramentas que nós usamos, nas empresas e até mesmo pelos governos. Sem novidade nenhuma, nós estamos constantemente gerando dados para diferentes ferramentas e diferentes motivos. Então, nós estamos sendo traqueados e tagueados o tempo inteiro e isso gera cada vez mais e mais dados que devem ser classificados, tratados para se tirar insights desses dados. A área que captura, que valida, que trata, que vai até a visualização desses dados é a ciência de dados, uma área que ela não é nova, ela tem mais de 30 anos de idade, mas que ela só teve um boom nos últimos anos, porque até então a capacidade de armazenamento não era tão grande e que os algoritmos não performavam tão bem nessas pequenas unidades de informações que têm que ser muito bem processadas. O Big Data, ele é uma vertente da ciência de dados e o diferencial dele para a ciência de dados, embora o objetivo dos dois seja o mesmo, que é pegar um conjunto de dados e extrair informação útil dali, é que o Big Data ele trata volumes exorbitantes de dados ou dados que são muito complexos, dados de formatações muito diferentes, paradigmas muito diferentes, de fontes muito diferentes. Às vezes são dados que eles têm relações, mas que eles são dados que eles não têm como se comparar. Eles são dados conectos, mas a comparação entre eles é muito difícil de fazer. Então, esses níveis de complexidade, eles têm que ser superados. E as ferramentas mais convencionais de ciência de dados, elas não conseguem. Por isso, o Big Data, ele trabalha com outros tipos de desafio para conseguir entregar uma informação em tempo hábil. O Linux para o Big Data. Bom, tão importante quanto as ferramentas é a plataforma onde nós vamos executar essas funções. Nós sabemos que existem vários outros sistemas operacionais, mas o Linux ele traz alguns diferenciais que para quem já costuma utilizar não são novidade, mas para as pessoas que estão chegando agora e principalmente para o pessoal da área de dados que está na dúvida, é interessante abordar para ver o quanto vale a pena vir para o lado Linux da força. A gente pode começar falando sobre velocidade. O Linux ele consome recursos computacionais a menos, então esses recursos eles ficam liberados para que outras tarefas sejam executadas e isso é muito importante, porque o Big Data ele está constantemente executando tarefas com grandes entradas e saídas de dados e são tarefas que se repetem e que são constantes e que consomem muitos recursos. Então, às vezes, como usuário, a gente não sente tanta diferença em abrir um programa, em interagir com aquele sistema operacional, mas para o Big Data, que ele precisa muito, ele necessita muito de qualquer pedacinho de recurso que ele tenha, isso é essencial. O que vai para o ponto 2, a eficiência. A comunidade Linux, ela se importa muito com qualidade de código, o quanto aquilo pode performar melhor e o quanto aquilo pode ser mais otimizado. E isso traz uma eficiência muito grande para a execução de determinadas tarefas, o que entra na mesma situação da velocidade. Se eu performar melhor, se eu gastar menos tempo, se eu gastar menos recurso computacional, eu consigo entregar uma resposta mais rápida. E isso é muito essencial porque existem vários sistemas de Big Data que eles trabalham com fluxos de dados em tempo real. Ou seja, eles têm uma janela de tempo em que eles precisam dar uma resposta válida. Se sair dessa janela, fica muito difícil que aquela resposta seja útil. Então, só por esses dois pontos,
já valeria a pena, mas a gente tem outros. Interoperabilidade. As ferramentas que são feitas em cima do Linux, elas costumam carregar muito da filosofia do Linux. Pode ser uma biblioteca, pode ser uma ferramenta, um software, um programa. Tem muito essa questão de conseguir se comunicar bem não só com o sistema operacional, mas com outras ferramentas. E isso é um passo que ele é muito importante, porque por mais completa que as ferramentas sejam hoje em dia, é comum, não só na área de dados, mas na área de dados também, que nós tenhamos que conectar diferentes ferramentas com diferentes bancos de dados, com diferentes aplicações de proposta. Então, nós precisamos dessa capacidade de se comunicar bem, comunicar simples e comunicar direto, sem que isso se torne um estorvo que faça com que o pessoal que é responsável gaste muito tempo e quebre muito a cabeça com isso. Flexibilidade. Aqui eu penso muito no quesito de conforto. As distribuições Linux, elas costumam ter mais de um tipo de aplicação para um mesmo fim. Geralmente o que muda pode ser a interface, uma feature a mais, ou uma determinada característica que é implementada de uma forma diferente. Só que isso traz opções para os desenvolvedores e para os profissionais. E para mim isso é importante porque o profissional ele consegue criar o seu próprio perfil com as ferramentas que ele consegue se dar melhor, que ele se identifica mais, sem que ele tenha que ficar se submetendo a utilizar tecnologias que ele não se dá bem ou que ele não consegue lidar muito bem com elas. Então isso traz não só um carinho a mais, um cuidado a mais, como faz o profissional muitas vezes ficar muito mais satisfeito. E isso eu acho que pode parecer bem pessoal, mas eu acho que para qualquer profissional isso é muito importante. Bom, facilidade. A comunidade Linux, que para mim é o cerne de tudo, ela trabalha muito junto. O desenvolvedor, o usuário, o cara que dá um feedback, o cara que consegue fazer uma contribuição em código e tem listas de discussão, tem fóruns, tem interesse nas interações. Isso faz com que, muitas vezes, o desenvolvedor ele tenha um feedback muito rápido dos usuários de saber o que pode ser melhorado, o que está bom, ou como aquilo está sendo visto, como que os usuários estão interagindo com aquilo. Isso traz mais intuitividade na hora de ter que manipular essas ferramentas. Ter o usuário mais perto, ter ele onde tu consegue ouvir ele, prestar atenção no que ele diz, é essencial. Traz qualidade não só para o código, mas traz muita qualidade para a ferramenta e para o valor que ela está adicionando para os outros. E para mim isso é essencial para qualquer ferramenta que a gente utilize, a capacidade de nós podermos conversar e sermos ouvidos. Bom, economia. Big Data é caro. É bem caro, e não só em questão de recursos computacionais, o que já é bem caro, mas, gente, a energia elétrica está muito cara. Então, assim, performar melhor, performar mais rápido e entregar uma resposta mais rápido também faz com que eu gaste menos. E, como eu disse, para um dia, para uma hora, talvez isso não seja tão importante, mas a gente está falando de tarefas que podem levar muito tempo, e se elas não levam muito tempo, não é uma tarefa só, não vai ser executado uma vez só. Aqueles dados vão ser processados outras vezes, ou outros conjuntos de dados vão acabar sendo processados. E no final do ano tem uma diferença muito grande no valor, pode ser de hardware, pode ser energético, e isso contribui, porque isso poderia estar sendo investido para outras coisas e não indo para esses gastos que podem ser evitados. Escalabilidade é uma palavra que ela tem sido bem utilizada, tanto para software quanto para qualquer tecnologia, na verdade. A escalabilidade ela está ligada à capacidade de se adequar a um aumento de atividade, de tarefas para executar, tanto na liberação de recursos como na administração desses recursos. O Linux ele é muito escalável e, aliás, é uma das características mais marcantes dele, e essa capacidade é importante
porque não é, como eu disse, que porque o Big Data utiliza muitos recursos, que não existem picos, que não existem momentos de diferença em atividade, e ter essa capacidade, ter essa opção, ela é um adicional e ela é muito importante. A nuvem. Bom, hoje em dia, ferramentas na nuvem, elas trazem uma capacidade de armazenamento que é gigantesca e também trazem não só a escalabilidade elástica, como elas também trazem a possibilidade de processamento distribuído, que é uma palavra de ordem para o Big Data. Então, usar essas ferramentas, ela não só na área de dados, mas principalmente na área de dados, é muito comum, vai se tornar cada vez mais comum, então a gente vai cada vez mais aderir a manter esses dados na nuvem, só que essas ferramentas geralmente elas estão rodando com Linux. Então, para quem vai administrar, dependendo do grau de profundidade de abstração da ferramenta, ter esse conhecimento a mais é importante e vai ser um adicional, vai ser bom até para entender quais são as tarefas, como elas estão sendo executadas e quando vê, otimizar as próprias configurações da ferramenta. Além disso, ter ferramentas de um sistema operacional que tu já usa, já conhece, te dá uma familiaridade a mais para poder tratar com mais segurança desses processos. E em dados, segurança é tudo. Falamos em segurança, agora estamos falando em confiança. Confiança. Eu falei que a comunidade Linux para mim é o cerne e aqui é com certeza o núcleo. Nós temos muitas mãos, muitos cérebros, muitos olhos. Nós temos desenvolvedores, nós temos usuários, temos empresas, muita gente interessada em melhorias, em contribuições, e essas pessoas elas estão muito próximas, elas estão em discussões constantes, em fóruns, em listas de e-mail, constantemente sendo atualizadas, sempre procurando melhoria. Existe muito uso e existe o fato de tu conseguir ter essa comunicação mais próxima com o grupo que está desenvolvendo. Isso tudo gera uma qualidade muito grande e essa qualidade, ela traz confiança de utilizar aquela ferramenta, sabendo que outras pessoas também estão utilizando aquela ferramenta, que está sendo bom para elas, que elas estão sendo ouvidas e que se tu precisar, tu também vai ser ouvido. E isso para mim é um diferencial muito grande, a capacidade de ter essa garantia, de ter esse suporte, porque dados, eles é algo que é muito sensível e ter quantidades muito grandes de dados pode ser muito complicado se não tiver um nível de segurança e de confiança muito alto. E o Linux, ele traz isso, ele traz a capacidade de controle para o usuário e isso para mim, talvez seja em termos técnicos, junto com a eficiência, os dois pontos mais importantes do Linux. E por último, a longevidade. Ferramentas que elas têm uma comunidade, que elas estão sendo utilizadas, que existe um interesse, normalmente elas são mantidas, se não pelo desenvolvedor que criou. Normalmente as pessoas vão lá, fazem um fork, às vezes mesmo que aquela ferramenta ela ainda exista, aquele projeto, existe fork com outras opções, com outras features, então a decisão de descontinuar uma ferramenta, uma biblioteca, uma tecnologia, ela não depende de um grupo de pessoas que é muito difícil se comunicar. Ela depende da comunidade em si. Então, a manutenção e a continuidade daquela ferramenta é como a recepção e o cuidado da comunidade. E isso faz com que o controle dessa ferramenta esteja mais próximo de nós que somos os usuários. Para mim, isso é perfeito. Bom, agora que eu já falei bastante coisas boas do Linux, vamos falar um pouquinho das ferramentas da área. Essas ferramentas, elas são open source e vale a pena conhecer elas, se não profundamente, pelo menos ler um pouquinho sobre elas. Existe muito material, então fica muito fácil achar informações e a maior parte dessas ferramentas tem tutoriais na internet a rodo.
Vamos começar com o carro-chefe, o Hadoop. O Hadoop, ele é um sistema de arquivos distribuído. O Hadoop, ele tem a parte de armazenamento dele e junto ele tem a implementação de um algoritmo de MapReduce. O MapReduce, ele é um modelo de programação que não é muito antigo, mas que ele procura trabalhar com volumes muito grandes de dados. Então, podemos dizer que esse cara foi uma das pontes para o aumento, para o boom do Big Data. O Hadoop, ele é utilizado por praticamente qualquer empresa que trabalhe com Big Data. Ele consegue performar muito bem com clusters, aliás, né, é distribuído. E eu diria que dessas ferramentas ele talvez seja a essencial, a primeira a se conhecer. Bom, então vamos continuando. O Apache Spark, algumas vezes, dependendo da definição, dá para confundir ele um pouco com o Hadoop. Só que o Hadoop, ele é um framework para a criação de aplicação distribuída. O Spark, ele é um framework para processamento de Big Data. Tanto que o Spark, ele tem o MapReduce implementado, só que no caso dele tem muito mais features, muito mais funções, as análises dele são muito mais sofisticadas e ele tem um grau de flexibilidade muito maior, porque ele dispõe de APIs em Python, em Scala e em Java. Então é muito mais fácil conseguir lidar com ele. O Neo4j, ele também é bem conhecido e ele é um banco de dados orientado a grafo. Por que eles são importantes no Big Data? Porque lá no começo eu até comentei sobre os relacionamentos entre dados. Às vezes a relação, a conexão de um dado, ela é tão importante quanto o próprio dado. E se você tiver muitos dados, às vezes fazer essas conexões é muito complicado. Esses bancos de dados que eles são orientados a grafos, eles costumam destacar essas conexões. Então, dependendo do que está se procurando, armazenar e fazer os tratamentos a partir desse tipo de banco ajuda bastante se tu está procurando informações sobre relacionamentos. Indico bastante o Neo4j e ele também tem bastante tutorial. O ADPCC Systems. O ADPCC, ele é o concorrente do Hadoop. Ele é uma plataforma que implementa diversos tipos de função. Se eu não me engano, ele tem Deep Learning também, mas ele tem Machine Learning, tem clusterização. E ele é open source, todos eles são, não sei se eu tinha dito, mas ele é muito bom para se olhar, eu diria que depois de conhecer o Hadoop. Mas vale a pena. Geralmente quando se procura sobre o Hadoop, em algum momento vai se ouvir falar do ADPCC. Apache Samoa. Esse é um framework para Machine Learning. Só que assim, ele procura criar um tipo de abstração. Porque nesses casos de Big Data, geralmente tem que se programar Machine Learning e a parte de programação distribuída. O que o Apache faz é deixar o desenvolvedor mexer com a parte de Machine Learning, abstraindo os detalhes técnicos de uma parte da programação distribuída. O que ajuda bastante, porque se essa parte, essa configuração distribuída, ela não for bem feita, a performática pode ser horrível. Então não vale a pena, se não tiver o conhecimento, mexer nisso. O Samoa, normalmente, ele é utilizado com mecanismos de processamento distribuído, como o Apache Storm, que é esse tipo de mecanismo. O Apache Storm, normalmente, ele é usado de duplinha com o Hadoop e ele foca muito na baixa latência. A ideia dele é conseguir dar uma resposta mais rápida. Então, ele é geralmente usado quando se tem necessidade de análise de fluxos de dados em tempo real. Bom, ali embaixo, dois grandes conhecidos do pessoal, com certeza, que é Cassandra e MongoDB. Dois sistemas de gerenciamento de banco de dados que são muito utilizados, acho que em diferentes aplicações,
E para o Big Data também são boas indicações, principalmente o Cassandra. O Cassandra, ele é orientado à coluna e ele tem um sistema, ele trabalha muito bem com clusterização. Fora que a entrada e saída de dados do Cassandra trabalha bem com grandes volumes de dados, o que para o Big Data é essencial. O MongoDB também é uma boa indicação. Ele tem uma série de características benéficas, mas duas que eu acho que é importante frisar é a capacidade que ele tem de aplicar certos tipos de função nas saídas, e ele tem o MapReduce também, um algoritmo implementado. Duas menções especiais. Primeiro, o RapidMiner. Ele não é open source, mas ele tem um free trial que vale a pena para quem quer conhecer o Big Data bem lá de cima. Não quer ter contato tanto com os algoritmos, não quer ter contato com baixo nível, quer bem abstratamente ver como é que funciona o Big Data. Ele tem de tudo implementado. Todas as funções de manipulação de dados, clusterização, machine learning, deep learning, análise de texto, mineração. Ele é uma ferramenta muito completa. Então, para a pessoa que quer fazer um tour, eu diria que para quem está sem compromisso é uma boa indicação. E totalmente a contraponto dele, eu indico o Weka. O Weka, ele foi criado pela Universidade de Waikato, desculpa se a pronúncia não é essa, mas ele é um conjunto de algoritmos de machine learning que são bem simples. A premissa deles é bem simples de utilizar também. E eles normalmente são a porta de entrada para professores, estudantes e pesquisadores para conhecer como é que funciona a questão da machine learning. Fora isso, ele também tem deep learning. A pergunta de R$1 milhão: alguma distribuição Linux específica para Big Data? Bom, eu pessoalmente não tenho nenhuma. E conforme eu fui lendo e acompanhando outros profissionais da área, eu vi que tem de tudo. Tem o pessoal que prefere o Ubuntu porque é padrão, tem o pessoal que veio do Windows, prefere o CentOS ou o Zorin, tem o pessoal que já era mais Linux raiz e preferia ficar com o Arch Linux. Então, é muito pessoal. A questão de qual distribuição vai usar é uma questão do gosto de cada um, porque as ferramentas e as bibliotecas, elas trabalham bem em todas as distribuições Linux, e existe muito material, mesmo para uma distribuição que tenha uma instalação, uma configuração diferente, existe muito material de suporte. Então, independente da distribuição que queira se adotar, com certeza vai ter um suporte muito bom para as ferramentas. Bom, gente, primeiro, o que eu falei aqui é só uma parte, existem muitos detalhes técnicos, só que eu decidi deixar bem mais abstraído isso. Os motivos para se usar Linux são muito mais do que 10, eu posso garantir, tá? Então, se alguém que está olhando esse vídeo tem dúvida, venha para o lado Linuxer da força, que você não vai se arrepender. Para os outros, vamos continuar na nossa comunidade. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra para o Linux e foi um imenso prazer. Eu espero que a gente possa se ver mais vezes. Muito obrigada pela companhia de vocês.